Bom dia. Bom, primeiramente, sobre esse duelo, né? A gente sabe que não é decisivo, mas a gente sabe que a cada rodada vai afunilando a competição, né? Como é que vocês veem esse próximo confronto, que é fora de casa e a gente sabe que é muito bem como mandante lá, se não me engano, não perdeu nenhuma partida. Eu vou só te acrescentar uma informação. Eles perderam 3. Perderam? 3 em casa, é. Mas o desempenho deles em casa é muito bom, a gente tem a noção disso. Vai ser um jogo muito difícil. A gente está encarando esses últimos jogos como finais. E é ir para lá, erro zero, tentar fazer um jogo de excelência para sair com os 3 pontos. E falando em 3 pontos, né, nessa vitória, é importante também para dar confiança novamente para o torcedor, principalmente com um novo comando, porque, por exemplo, o Eduardo Barroca assumiu o time, mas são 2 empates. E a gente sabe que está muito embolado ali ainda, né? A gente quer vencer, quer espantar essa fase de empates, essa oscilação que a gente teve no campeonato quanto antes. Contra o América foi uma casualidade. A gente fez um jogo, eu acho que foi um dos melhores primeiros tempos que a gente fez. Segundo tempo, a gente não teve uma queda de produção, como muitos estão falando. Foi uma casualidade que aconteceu, os 2 gols deles. Eles não criaram nada. E eu acredito que a gente evoluiu bastante no estilo de jogo, no modelo tático, comparado com o que foi o primeiro jogo dele lá em Ribeirão. E eu acredito que agora, pela segunda semana aberta que ele teve, que a gente teve de treino com ele, eu acho que vai ser melhor ainda esse jogo de sexta-feira. Qual que é a importância do Atlético de voltar a vencer? Porque são 6 rodadas, a gordura que foi criada ao longo da competição proporciona o time estar ainda na zona de classificação, no G4. Campanha é tão boa que, mesmo 6 rodadas sem vencer, o Atlético segue entre os 4. E o momento, acredito, que é de voltar a vencer, porque aquela gordura já foi, né? Se tem alguém que se incomoda com isso, até mais que a torcida, somos nós jogadores. A gente quer dar resposta, a gente está trabalhando muito forte para isso. Eu acredito que o jogo contra o América a gente merecia ter vencido, mas faz parte do futebol. Então, contra o Operário é entrar com a mesma mentalidade, o mesmo desempenho para sair com os 3 pontos. Pedro, o fato de jogar fora do estádio do Atlético, sem a presença do torcedor, e aí o pessoal, entendendo bem para não interpretar errado de repente, pode ter um lado positivo da questão da ansiedade, daquele nervosismo natural que tem, como foi nesse último jogo do América. Pode ser levado por um lado até positivo esse fato de não ter a pressão do torcedor, aquela coisa em cima, jogar fora de casa nesse momento, para tentar quebrar essa sequência? É que quando tu joga fora de casa, eu entendo, no meu ponto de vista, que a responsabilidade de propor o jogo é da equipe mandante, né? E dependendo como for, por exemplo, na Ilha do Retiro contra o Sport, a gente saiu ganhando, a gente fez um baita jogo e a torcida deles pressionando, a gente sentia eles um nervosismo contra o Curitiba, mesma coisa, a gente conseguiu os 3 pontos. E contra o América, eu vou te falar bem sincero, eu acho que a gente não sentiu a pressão na torcida, como eu te falei, foi uma casualidade que aconteceu, a gente fez um jogo não foi de excelência porque não teve os 3 pontos e não tem jogo de excelência, mas foi um jogo bastante bom da nossa equipe. Todo mundo que entrou bem e foi uma pena. E fora de casa a gente vai tentar tirar proveito dessa pressão que possa ter da torcida deles no time deles para sair com os 3 pontos. Pedro, nesses jogos que você retomou a titularidade, você vinha jogando bem, mas o gol ainda não tinha saído. Qual foi a importância também para você de ter marcado esse gol contra o América? É de confiança, né? O gol traz mais confiança. Eu sou um cara que, mesmo não fazendo gol, eu tento tá ajudando bastante a equipe no posicionamento, no que o professor pede. E o gol, ele tira um pouco do peso das costas, dá mais confiança para fazer jogadas, para trabalhar mais. Então, é sempre bom estar marcando e eu espero marcar de novo lá no Paraná. E vocês se sentem pressionados? Você sente que o Atlético entra pressionado para esse jogo contra o Operário? E como controlar também essa ansiedade? Como eu falei antes, eu acho que a maior pressão é nossa mesmo. A gente, pelo que a gente já fez no campeonato, eu acho que eu vejo no semblante de todo mundo está incomodado com essa situação, todo mundo quer sair o quanto antes, quer vencer. Então, mas a comissão toda nos passa bastante confiança, a gente tem confiança em todo mundo do grupo, então quando o árbitro apita lá, a gente tenta esquecer um pouco e jogar o nosso futebol que a gente sabe que tem qualidade. Pedro, eu me lembro que no jogo com o Vila você teve uma chance, a bola, se não me engano, pegou no desviou zagueiro, desviou. Wesley.
era um chute, que era ser um belo gol. Contra o Botafogo, um cabeceio para trás também, que passou perto, você colocou a mão na cabeça, veio esse jogo, saiu o gol, e você falou que tinha uma meta. De repente, agora esse gol ajuda você a chegar na meta de ampliar a tua marca aqui, de repente trazer de volta a boa fase, aquela boa fase que você teve na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano? Eu vou buscar jogo após jogo, dar meu melhor. O mais importante é a equipe vencer, sair com os 3 pontos. Se eu marcar, melhor. Se eu não marcar, que bom. E a equipe vencer, tá ótimo também. Mas claro, o atacante sempre quer estar marcando, eu também não sou diferente. E contra o Operário eu vou buscar marcar, mas o principal vai ser os 3 pontos da equipe. E a gente vê nos jogos também, você costuma voltar, né? Quando tem jogada de bola parada, escanteio, você costuma ajudar defensivamente. E a gente vê o Operário faz um jogo de muitos cruzamentos, muitas bolas atravessadas para a área. De repente vai ser essa também uma função tua no jogo, o torcedor que for ver pela TV, vai ver um Pedro também ajudando, se entregando ali atrás para ajudar na marcação, é por aí? Ou o Barroca quer que você jogue lá na frente segurando os zagueiros? Não, o atacante é o primeiro defensor da equipe, né? A gente tem um papel defensivo lá na frente bastante importante, está sempre pressionando o adversário. E nas bolas paradas, realmente, o Operário é uma equipe bastante forte nesse aspecto. E então, quando eles tiverem a falta, o escanteio para bater, a gente tem que estar muito concentrado para poder anular esse fator forte deles. Pedro, no primeiro turno, aquele jogo contra o Operário, acho que foi marcante, né, para o Atlético dentro da competição. Saiu vaiado, perdendo o primeiro tempo por 2-0, foi buscar uma virada por 4-2. O que dá para tirar de lição daquele jogo lá para este agora contra o Operário, mesmo sendo em outro cenário, fora de casa, reta final da competição? Eu acho que a equipe deles até melhorou. Eu vi uns jogos deles recentemente contra o Curitiba. É uma equipe que, pelo que eu me lembro, está bem melhor tecnicamente, taticamente. Vai ser um jogo muito difícil e uma prova daquele jogo foi que a gente entrou um pouco desligado. Quando a gente acordou, estava 2-0. Aí, correr 0-0 já é difícil. Correr com 2-0 é mais difícil. Todo mundo sabe quão difícil foi aquele jogo para a gente buscar o resultado. Então, sexta-feira a gente tem que entrar desde o minuto inicial com o estado de alerta lá em cima para não acontecer o que aconteceu aquela vez. O Atlético criou muita gordura, né, na ponta da competição, com os resultados positivos. Teve uma sequência, se não estiver enganado, de 10 jogos sem derrota nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Essa gordura, na sua visão, acabou? Esse jogo contra o Operário é o jogo em que o Atlético não pode errar mais, até porque os resultados vêm ajudando, como o de ontem, por exemplo. Chegou o momento em que o Atlético não pode mais errar, não pode adiar essa vitória no campeonato? Eu acho que a gente está em terceiro ainda, o Curitiba ontem empatou, nos manteve na terceira colocação. A gente tem eu não digo obrigação de vencer, eu digo uma obrigação de fazer um bom jogo, de se dedicar dentro de campo. E eu acho que isso vai determinar bastante para que a gente possa, no final do jogo, ter um resultado positivo. Se a gente vai vencer ou não, aí é o futebol, não tem como prever. Mas o que a gente pode garantir para o torcedor é a entrega máxima dentro de campo para batalhar bastante pelos 3 pontos. Bom dia, Pedro. Bom dia. Vem sendo uma característica do Atlético nessa Série B, cair de rendimento no segundo tempo e, com isso, empatar jogos ou até perder quando está vencendo. Na sua opinião, por que isso está acontecendo? Eu não vejo assim, eu não vejo como uma característica do Atlético. Eu vejo que todas as equipes têm os seus pontos fortes, têm suas qualidades. É normal do jogo a gente começar bem, a gente ter uma queda, depois voltar. Como eu falei antes, eu acho que contra o América a gente não teve uma queda de produção no segundo tempo, porque se tu for analisar os gols, foram falhas nossas. O América não criou muito perigo em nós, a gente estava com o jogo controlado. E então a gente tem que manter esse foco, se cobrar mais quem está dentro de campo, quem está fora de campo, se ajudar, para que os 90 minutos a gente esteja concentrado em alto nível, para que não venha acontecer essas casualidades que aconteceram no último jogo. E uma sequência agora dos próximos 4 jogos, 3 serão fora, né? Agora contra o Operário, depois Londrina em casa, CRB e Oeste, isso. 2 jogos seguidos fora de casa. O Londrina briga para não cair. O CRB e o Operário têm sonhos ainda, né, de brigar pelo G4. A vida do Atlético não está fácil. Como é que você pensa que o time tem que se portar para melhorar o que vem fazendo dentro da competição até agora?
Não tem jogo fácil. Contra o São Bento, que é o último colocado em casa, a gente teve um jogo dificílimo. A gente conversando internamente, foi quase um dos jogos mais difíceis que a gente teve dentro de casa. Então, é como eu falei antes, é manter os 90 minutos ligado no máximo alerta. A gente não pode dar mais essas falhas, essas chances para os adversários matarem, porque construir e criar a chance de gol a gente vai fazer. Se a gente aproveitar e não tiver os erros individuais na nossa equipe, a gente vai conseguir sair com os 3 pontos. Valeu?